Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes, eu sou repórter aqui no Plano News. A live de hoje é com a doutora Jaqueline Taumaturgo. Ela é autora de um livro super interessante chamado A Arte de se Reinventar. Ela é pastora e médica e ela vai falar com vocês sobre esse tema, do livro dela. E esse livro teve a versão digital lançada recentemente pela MK Books. Então a doutora Jaqueline já vai entrar aqui nessa live, vou ver se ela já entrou, e vai falar com vocês sobre esse tema, vai responder a perguntas. Já estou adicionando a doutora aqui na live, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Pronto. Olá, doutora, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Melhor agora falando aqui com você. Muito interessante o seu livro. Eu tenho certeza que essa live vai abençoar muitas vidas. Que bom ter você aqui. Obrigada porque você aceitou o convite de conversar com o Plano News. Obrigada também por me convidar para fazer parte desse momento de vocês e um momento tão especial da minha vida também. Muito obrigada pelo convite. Ai, parabéns pelo livro, parabéns. Fala, doutora, para a gente sobre esse livro A Arte de se Reinventar, como surgiu essa ideia e também explica aí para o pessoal qual é a mensagem central desse livro. É assim, desde cedo, desde jovem, eu tinha vontade de escrever. O fato de eu redigir bem, eu sempre sonhei em escrever. Só que teve um determinado momento na minha vida, um momento específico da minha vida, que eu decidi que eu iria escrever. Alguns anos se passaram, até porque a vida de médica é muito corrida, muito cheia de agenda, e eu não dispunha de tempo. E no ano passado, um tempo que eu mudei de cidade, eu morava em Fortaleza e mudei para Brasília. E aí, nesse processo de mudança, de recolocação de trabalho, eu fiquei com mais tempo. E aí, se agora eu vou escrever. E, na verdade, o ponto central do livro, na verdade, é sobre a reinvenção mesmo do ser humano. Eu acredito, sabe, Ana, que Deus já criou a gente com a capacidade de se reinventar. E isso é um processo natural do ser humano, porque quando o bebê nasce, ele sai lá da barriga da mãe, já tem que se reinventar no ambiente em que ele vive. E a própria Bíblia nos convida, quando diz em Romanos 12, 1 e 2, que nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício santo e vivo e agradável a Deus através de um culto racional, pela renovação do nosso entendimento. E eu acredito que esse é um processo natural do ser humano. Ele precisa passar por situações durante a jornada que faz com que a reinvenção seja uma decisão diária e seja um processo natural do ser humano. E o momento específico da minha vida, o livro ele não fala só disso, mas o momento onde eu decidi sobre isso eu vou escrever, sobre dor, sobre impossibilidades, sobre tempestades, foi pelo processo que eu passei de separação, que durou 4 anos, e pela infertilidade, o fato de eu não ter podido engravidar e ter decidido ter filhos do coração, sendo que um desses filhos, eu tenho 2 filhos do coração, sendo que um desses filhos foi uma menina que é fruto do relacionamento fora do casamento que o meu marido teve durante o período da separação. São temas muito... o que você passou, muita gente enfrenta, não é isso, doutora? Sim. E conta pra gente, assim, como... Eu sei que você não fala só sobre isso, só a sua história no livro, né? Tem outros assuntos. Mas como foi... De onde você encontrou forças, assim? Onde você encontrou forças para conseguir se reinventar, seguir em frente, considerar essa filha também como sua, tratar com carinho? Conta aí pro pessoal. Na verdade, a força maior que eu encontrei foi em Deus, mas eu acredito que tudo passa por um processo de decisão. Sem a decisão, porque Deus está sempre disponível para ajudar a gente. Só que se eu não decidir interiormente que eu preciso fazer isso, que eu preciso buscar a ajuda dele para essas situações, não só para essas situações da nossa vida, para tudo, mas principalmente para essas situações da nossa vida, não vai para frente, porque a disponibilidade de Deus está sempre ali, ao nosso dispor.
Deus está sempre com os ouvidos dele atentos às nossas dores, com os ouvidos dele atentos aos nossos momentos difíceis, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu quero sair dessa situação. E foi isso que aconteceu. Eu dizia, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor depois dessa situação. Eu quero ser uma pessoa que ama mais as pessoas. Eu quero ser uma pessoa que se solidariza mais com o outro, mas eu preciso começar em mim. E aí sim, com a força, eu busquei em Deus, obviamente, mas eu acredito que partiu de uma decisão minha primeiro, para poder eu ir buscar essa força em Deus. Uhum. E, doutora, é interessante porque você falou sobre uma decisão sua, né? Mas o pessoal também mandou uma pergunta aqui, perguntando assim, para se reinventar, é só você, depende só de você, ou também é válido o apoio de outra pessoa? Porque algumas pessoas alegam que não conseguem sozinhas, e você falou sobre a importância da decisão. Como é esse processo? Eu acredito assim que a decisão ela acontece, mas eu creio que sozinho a gente realmente não consegue, sabe? Porque durante todos os processos de reinvenção, e até hoje, quando eu passo por alguma situação difícil, eu acredito que existe a força do Senhor. Nós precisamos buscar força a decisão de fazer, a atitude de buscar força em Deus. Ou seja, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso da ajuda de Deus, mas a ajuda de pessoas. Aí entram os amigos, aí entra a família, e em alguns casos pode sim entrar profissionais de saúde. Eu acredito que Deus capacita os profissionais. Eu sou médica e acredito que existe a fé para a cura, mas que nós precisamos buscar os profissionais médicos para os tratamentos. Então, eu acredito que vão existir pessoas que precisam também do acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, mas o que é mais importante de tudo eu acredito que a pessoa tomar a decisão de sair daquela situação, de sair da situação de dor, de sair da situação de possibilidade. Eu não quero viver isso para sempre. Eu não quero estar nesse lugar para sempre. Existe um lugar melhor. E isso eu acredito que não é não ter medo, não é enfrentar momentos da dor e de se sentir desafiado, mas é enfrentar o medo com a certeza de que você tem um lugar melhor, que existe um lugar melhor mais na frente. E uma frase que eu tenho postado e que virou minha: os fortes se reinventam. Porque ser forte não é passar pela fraqueza. Ser forte não é passar pela dificuldade. Ser forte não é não ter medo. Ser forte é enfrentar o medo com coragem, com a decisão de se reinventar. É ter a convicção de que você precisa sair desse lugar que está te paralisando, que está te causando dor, que está te causando tristeza. E usando, voltando para a sua pergunta inicial, Deus em primeiro lugar, mas as pessoas, sim. Pessoas são importantíssimas no processo. Eu acredito que as pessoas nos ajudam a sair, sim, dessas situações. E como é possível apoiar uma pessoa nessa situação? Você sabe, né? Você já esteve nesse lugar de precisar também de ajuda, de apoio. E então, assim, qual conselho você pode deixar para alguém que está, de repente, acompanhando uma pessoa que está precisando de ajuda e às vezes não tem força? Como oferecer ajuda sem julgar? Como é possível, doutora? Inclusive, eu falo no capítulo da dor, no primeiro capítulo, que é o capítulo de dor, eu falo sobre esse processo. Porque a dor, ela é uma situação individual. Cada pessoa ela interpreta a dor, isso eu posso dizer como médica. Você pega um paciente com a mesma dor, com a mesma patologia, no mesmo estágio, um manifesta de um jeito e outro manifesta de outro. Porque a dor ela é intrínseca do ser, da pessoa. E a gente não consegue mensurar a dor do outro. A gente pode se solidarizar com a dor do outro, mas eu não consigo mensurar. Então, eu acredito que quem vai acompanhar uma pessoa no processo de dor, e eu falo isso no livro, que o processo de dor tem o médico que traz a cura, tem o paciente que precisa de cura, e tem o coadjuvante, que é aquele que está acompanhando o processo do médico e do paciente. Isso na vida prática médica, né? O paciente sempre tem um acompanhante que leva, que traz. E na vida emocional, do mesmo jeito, existe aquele que vai estar ajudando a trazer a dor, Deus, um profissional, um amigo. Existe
a pessoa que está sentindo aquela dor, existe os coadjuvantes, as pessoas que estão aprendendo com esse processo e que também estão colaborando de alguma forma. E eu acredito que o primeiro e grande fator para ajudar uma pessoa que está com dor é não julgar e compreender a estação do outro. É saber não minimizar. Ah, isso é muito fácil. Ah, eu já passei por isso. Porque cada pessoa sente a sua dor da sua forma. Então, quando eu me coloco no mesmo nível de compreensão, de dizer assim, poxa, eu me solidarizo com a sua dor e eu não julgo a pessoa, eu ganho a conquista e a confiança daquela pessoa para, com ela, vencer o processo. E eu já falo, isso não é nada. Ah, isso é muito fácil, eu passei coisa pior. Eu coloco a pessoa numa distância que eu não vou conseguir alcançar o coração dela, porque a dor é dela. Só quem tem todas as nuances, todas as características do ser dela, é ela mesma. Então, eu acredito que esse é o fator principal para ajudar uma pessoa. Verdade, doutora. E conta pra gente, eu estava lendo o seu livro, observando, né, alguns detalhes, a gente não pode dar spoiler aqui, mas eu achei muito interessante quando vocês falaram a importância de a pessoa não ficar enraizada naquilo que está vivendo, porque senão ela acaba cega, né, pelos problemas. E fala sobre a importância de conseguir sair de um ciclo de dor, né, e transformar a vida, acreditando que virão novas experiências de paz, enfim. Mas como sair desse ciclo de dor? Como que uma pessoa consegue assim, sair desse ciclo de dor, doutora? Eu acredito que assim, a primeira fase do processo é reconhecer. Porque reconhecer a sua situação. Eu estou vivendo isso, a minha situação de dor é essa. O reconhecimento de que você precisa sair daquela situação, reconhecer o estágio que você está e que você precisa sair daquela situação é um passo importantíssimo. Porque se eu não consigo nem identificar o momento que eu estou vivenciando, eu não vou nem conseguir tomar a decisão de sair. A segunda coisa é decidir, né? Que nós já falamos no começo, é decidir. Eu reconheço que eu estou passando por um divórcio, eu não posso negar, porque o problema é que muitas pessoas, quando estão passando a situação, elas têm aquele luto, e primeiro tem a negação, você nega aquilo. Quando a pessoa perde um ente querido, a primeira coisa que ela diz, ela não acredita que aquilo está acontecendo. Depois vem um luto por aquela situação. E você tomar a decisão de sair, porque o luto você vivencia, mas você não pode vivenciar o luto eternamente. Porque então você vai viver eternamente naquela situação dolorosa. Isso tanto no luto físico, numa morte de uma pessoa, de um ente querido, como na morte dos sonhos da gente, na morte dos nossos projetos. Quando um projeto nosso morre, por exemplo, quando eu enfrentei a situação da separação ou da infertilidade, primeiro você diz assim, eu não estou acreditando que aquilo está acontecendo comigo. Depois você sofre. Você entra no processo do luto, literalmente. Da dor, né? Da morte. Você encara que aquilo acabou. Mas aí você precisa tomar a decisão de que você não vai viver aquele luto eternamente. E aí eu acredito que o reconhecimento, primeira fase, decisão, segunda fase, e a busca de ajuda, terceira fase, é o que faz com que as pessoas possam sair dessas situações dolorosas, das situações. Porque, doutora, as pessoas também estão aqui interagindo bastante. Você, como médica e também pastora, talvez possa responder essa pergunta, porque as pessoas, principalmente assim, né, na igreja, no ambiente mais religioso, têm dificuldade, de repente, não sei se você acha isso, de aceitar uma derrota, por exemplo, mas o seu marido vai embora. Não, mas eu vou lutar por ele, porque Deus vai trazer ele de volta. E às vezes, realmente, um relacionamento acaba. Tem esse problema também, porque às vezes a pessoa acaba sendo julgada por aceitar uma derrota, né? Uma situação, e as pessoas ao redor dela falam, não, você não pode seguir em frente, você tem que ficar nisso, você tem que buscar pelo seu marido tem que voltar, tem que voltar. Como que você avalia esse tipo de situação, de julgamento que muitas pessoas enfrentam? A gente enfrenta essas situações. Inclusive, eu queria deixar bem claro aqui que, assim, sabendo aqui a minha história, o meu desejo de contar coisas da minha vida no livro, partes da minha vida no livro, é para mostrar às pessoas que é possível.
Longe de mim querer dizer que a vida de todo mundo tem que ser dessa forma, até porque cada história é uma história, cada pessoa tem uma história. E realmente, na minha situação, por exemplo, o meu marido voltou. O meu marido foi transformado pelo Senhor, foi resgatado de volta pelo Senhor. Hoje nós somos pastores, que na época nós não éramos. Isso aconteceu quando nós tínhamos 6 anos de casado. Hoje nós temos 26 anos de casado. Eu passei um tempo para colocar isso no livro. Mas quantos casamentos realmente não são restaurados? E eu não posso depositar sobre aquela pessoa o julgo de que ela não tem fé ou de que a gente não pode julgar as pessoas e nem as histórias dela, principalmente sem conhecer as histórias. Então, assim, em contrapartida, na história da infertilidade, da doença que eu tive, eu não fui curada. E eu passei por isso. Quantas pessoas dizem para mim, não, você vai ficar grávida. Não, eu vejo você, Deus me mostra você grávida. E não, você não está grávida porque você não tem fé. E hoje eu tenho convicção que Deus queria me dar 2 filhos de forma diferente. A minha, que é minha filha, como eu te falei, do relacionamento do meu marido com outra pessoa, e se tornou minha filha de verdade. E eu amei aquela criança de uma forma especial. E quando ela tinha 5 anos, Deus me deu um filho adotivo também. Foi colocado na porta da minha casa, um bebê de 1 dia de nascido, que hoje tem 13 anos de idade. E eu os amo como se eles tivessem nascido do meu ventre. Até porque eu descobri que filhos adotivos, eles não vêm de fora, eles vêm de dentro do coração da gente, eles vêm do nosso desejo de amar. Nós não temos um útero infrutífero, nós não somos infrutíferos porque temos um útero infrutífero. Nosso coração pode amar da forma mais esdrúxula, mais especial que Deus coloca a gente para amar. E aí, eu digo para você que a gente passa assim, por essas situações difíceis, mas o Evangelho são boas novas, as boas novas de Jesus. E as boas novas de Jesus se manifestam de muitas formas. A graça de Deus é multiforme. Então, numa situação, que foi a separação, eu tenho uma história de uma vitória de fé incrível. Mas na outra situação, eu não fiquei grávida, eu não fiquei curada da minha doença. Mas eu fiquei grávida com o coração. Eu pude demonstrar o amor de Jesus através da minha atitude de amar. E eu sempre falo isso, que tem uma pessoa, eu coloquei até isso no livro, que ela sempre diz assim, Jaque, você mostra muito mais, eu vejo muito mais o amor de Deus através da adoção, né? Emocional da Ana Iris. Toda vida que eu olho para ela, eu me lembro do amor de Jesus através de você, do que se você tivesse milagrosamente engravidado. Então, a gente nunca entende os propósitos de Deus, a gente nunca entende onde a nossa história vai chegar. E poder falar isso hoje aqui é muito mais forte, com certeza, do que eu simplesmente contasse conquistas e vitórias dizendo assim, eu também fiquei grávida milagrosamente, mas eu posso expressar o amor de Jesus, mesmo numa situação que não foi resolvida com um milagre físico, mas foi resolvida com um milagre do coração, um milagre da alma, um milagre de mudança de atitude. E eu creio que isso fala muito. E aí a gente vai realmente, voltando à sua pergunta, por equações desafiadoras, porque crente tem que dar tudo redondinho, nem sempre vai ser redondinho. Mas a gente pode mostrar o amor de Deus através dos quadrados, dos triângulos, dos losangos da vida da gente, das situações difíceis, de uma forma que a glória de Deus se manifesta. E é possível também alguém se reinventar antes mesmo de ter uma situação resolvida, por exemplo, em meio à perda, sem ter essa certeza de que vai ser mãe ou de que o marido vai voltar. É importante a pessoa se reinventar, descobrir a identidade dela, tudo antes de uma vitória, por exemplo, doutora? Sim, eu acredito, como eu falei, assim, que nós somos feitos para isso. Até porque está na Bíblia isso. E Jesus disse, quando ele falou assim, no mundo teríamos aflições. Tem um capítulo que eu falo sobre tempestades e eu falo sobre Noé. E eu falo da construção da arca de Noé. E se nós observarmos, Noé construiu a arca em um tempo que não era de tempestade. Ele construiu a arca num tempo que ainda a vida estava boa para entrar na tempestade. E eu acredito que a reinvenção é um processo que a gente vive sempre. E a gente se prepara para enfrentar os momentos difíceis. E aí a gente vai ter bagagem durante esse período que a gente passa de dificuldade, porque todos nós vamos passar em algum momento, eu ou você,
em situações diferentes da nossa vida, eu e você e as pessoas que estão nos ouvindo vão passar por momentos difíceis. E aí a gente precisa ter gordura, né? Ter no nossa alma, no nosso espírito, ter preparação para enfrentar esses momentos. Então, até o pastor Costa, ele disse isso, o pastor Costa Neto, o pastor da CC Videira, e ele falou na live que a gente fez, ele falou já que seu livro é um livro para qualquer tempo, para as pessoas que estão vivendo a dificuldade, para aquelas que estão num momento de paz, de bonança, para que se preparem, para saber que no dia que enfrentarem as dificuldades, existe possibilidade, você pode se preparar para passar pelo momento difícil. A gente até vê que na pandemia, quanta gente não estava preparada para passar, emocionalmente, financeiramente, no âmbito familiar, quantos casais se separaram, quantas pessoas entraram em depressão, porque realmente não tinha essa bagagem no emocional, no financeiro, no espiritual, para enfrentar um momento difícil como esse que foi o da pandemia. É verdade, doutora. Mas a gente também teve exemplos positivos, né, doutora, de pessoas conseguindo se reinventar, né, em meio a essa pandemia, com o auxílio, né, abrindo negócios. Né? O ser humano, como você falou, tem essa capacidade dada por Deus, né, de se reinventar. Quantas costureiras se reinventaram costurando máscaras, né, criando modelo de máscaras. Sim. Verdade. Com certeza, é muito interessante o tema desse livro. E eu queria que você falasse, já que você citou aí as lives, né? Essa é uma das perguntas, porque você tem feito uma série de lives, né, nas suas redes sociais, né, conversando com pastores, influenciadores, sobre esse tema, né, de superar o passado, superar um fracasso. Como que tem sido, fala pra gente a resposta do público, né? Você deve receber muitas perguntas aí nas suas redes, e eu queria que você falasse pra gente, assim, você percebe assim qual é a maior necessidade das pessoas, né? Em meio a tantas perguntas que eles devem te enviar, qual você nota assim que é a maior dificuldade das pessoas, uma necessidade? Dois, principalmente, eu vejo, relacionamentos. As pessoas perguntam muito relacionamento, seja com filhos de outro relacionamento, seja divórcios que estão enfrentando, e também a questão financeira. Muitas pessoas mandaram para mim que estavam passando dificuldade financeira, pós-pandemia, então acredito que essas duas áreas. E no relacionamento entra vários fatores. Entra a questão emocional, que é muito forte, né? Como as pessoas se sentem, a questão da rejeição, a questão de não ser essa coisinha redonda que muitas... Que é muito pregado no meu evangelho, que tem que ser dessa forma, e às vezes não é tão redondinho, né? Então as pessoas acabam que têm sentimento de culpa pelos fracassos, e isso tem sido falado também. Eu passei por isso, por essa situação, mas eu não consegui. Sim, não conseguiu, mas a vida vai continuar. Mesmo com o divórcio, a vida vai continuar, e você precisa sair uma pessoa diferente, ter uma nova versão desse momento, mesmo do fracasso. Você não buscou esse fracasso muitas vezes, mas ele acontece às vezes no meio da jornada. E, como eu falei, a gente às vezes numa área consegue tudo fechar o ciclo direitinho, ficar tudo redondo em outra, já a gente não consegue. Então, eu acredito que sim, que essas duas áreas são as mais importantes. Entendi. A Bíblia também, é muito interessante você sempre citar a Bíblia, pastor, porque você é pastora e doutora, né? Então, mas é muito interessante como que a Bíblia mostra o tempo todo que Deus é poderoso para ajudar também alguém a refazer a vida, né? Ele dá novas chances, né? Dá novos começos, não é isso? Sim. Eu acredito, inclusive eu falo isso também, tem um capítulo lá sobre pecado, sobre passados, e Deus é um Deus, eu acredito em Deus que está sempre, eu disse em algumas lives, assim, que as pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas, mas nós entortamos as linhas, né? Agora, eu acredito que Deus está sempre disposto a desentortar nossas linhas, a nos ajudar a voltar. E eu acho que a graça de Deus é sempre isso. Tem uma coisa que se fala muito na nossa igreja, que é a graça e a verdade. A graça sempre dá uma segunda chance, né? Jesus sempre dá uma outra oportunidade. E quantas vezes nós precisarmos? O Senhor, eu acredito que Deus é Deus de segundas, de terceiras, de quartas chances. E aí a verdade vai andar junto com isso para nos tentar
é colocado para um certo, para fazer com que nós acertemos o caminho. Então, eu acredito nesse Deus que está sempre nos inspirando a sermos uma reinvenção, realmente. E quando eu digo nessa frase que é minha, os fortes se reinventam, a Paulo disse que quando a gente pensa que é fraco, aí é que a gente é forte. Então, nós somos fortes em Deus. Nós somos fortes em Cristo. E eu acredito que com Ele nós realmente conseguimos utilizar essa segunda chance, a terceira, a quarta e entrar no caminho que a gente deve entrar. E endireitar nossas linhas que a gente entorta. Amém, é verdade. E, pastora, conta pra gente também sobre o livro, assim, você conta quem te ajudou de alguma forma, te apoiou no lançamento desse livro, não só no lançamento, na preparação do livro, né? Você tem o prefácio feito pela pastora Thalita Pereira. Conta pra gente, assim, sobre o processo, né? Esse é seu primeiro livro, quem mais te apoiou? Eu só citei a pastora Thalita, mas eu acredito que mais pessoas te ajudaram. Conta aí pra gente. Sim, quando eu comecei a escrever o primeiro capítulo do livro, eu escrevi o primeiro, escrevi o segundo, e aí eu mostrei para uma pessoa aqui de Brasília, e ela amou, e ela falou, vai em frente, que é a Fabiana, que é uma amiga minha aqui de Brasília, e ela disse, já que tá sensacional e tal, e eu vou mandar isso aqui para a pastora Thalita. E depois eu mandei para o meu pastor de campus, que ele é muito intelectual, que é o pastor João Vitor. A gente brinca que ele é um nerd gospel, porque ele é muito bom intelectualmente falando. E o pastor João Vitor respondeu e disse, está excelente. Eu disse, bom, se o pastor João Vitor disse que está excelente, eu vou seguir. E aí mandei também para o nosso pastor sênior, que é o pastor Costa Neto. E aí o pastor Costa Neto leu o primeiro capítulo, disse tá jóia, leu o segundo tá jóia. Aí depois eu fiz o livro todo, mandei para ele, ele disse, já, sensacional, você me surpreendeu. E eu tenho certeza que esse livro vai ser impactante para a vida das pessoas. E vamos para frente. Eu até pensei uma época em fazer só um e-book e disponibilizar ele. Ele, não, vamos fazer pela editora e tal. Tem um conteúdo que é muito bom. E ele me ajudou nesse processo de me conectar com a pessoa da editora. E isso foi maravilhoso. E assim, minha família, meu marido, que estava sempre mostrando para ele o que eu escrevia, porque ele tem um conhecimento tanto da Bíblia como um conteúdo de estudo e tudo, intelectual também muito alto. E eu sempre mostrava para ele, ele estava sempre me incentivando, amor, tá ótimo, vai em frente, vai em frente. Então, assim, foi um conjunto de pessoas que me ajudaram e eu acredito que foi relevante no processo. Foi muito relevante, essas pessoas foram importantes. Inclusive a Iris, que é minha filha, ela, bem no início, o primeiro capítulo que eu li, ela disse assim para mim que eu colocasse... Você anote tudo, toda a ideia que você tem, você vai anotando, que é para você montar o livro. Assim, foi a partir desse momento dela que eu comecei a catalogar meus pensamentos, quando Deus falava comigo o que é que eu iria colocar, e aí depois eu fui juntando. Então foi muito bom o que ela me disse naquele momento. Amém. Muito interessante esse processo de criação. E o livro ficou ótimo. Com certeza ajuda muita gente. E conta pra gente, doutora, assim, você pretende escrever mais livros? Esse foi o seu primeiro, mas você já está aí pensando, de repente, já está com novos temas aí em mente, porque, né, live, de repente, as perguntas das pessoas, de repente, não sei se te deram alguma ideia. Você pretende aí escrever mais algum livro? Sim, eu já tenho, inclusive, 3 projetos guardados, já começando a movimentar. Eu acho que agora sim, eu gostei dessa vibe de ser escritora, de colocar assim, porque é uma coisa que eu gosto de escrever, sempre gostei, e aí eu acho que eu me encontrei muito também. Eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão de médica, eu acho que é meu de vida mesmo, e eu gosto muito, amo o que eu faço. Mas eu acredito que como missão de vida, agora juntamente com o ministério, com a igreja, vai ser algo assim muito bom. Por tudo que eu já vivi pela experiência de vida, eu cresci na igreja, eu tenho bagagem para fazer isso. E as experiências que eu vivenciei. Então, eu tenho realmente projetos, um livro que está na minha cabeça sobre criação de filhos de outro relacionamento. Como se faz isso realmente. Porque eu falo no livro, mas eu não digo como foi o processo em si, todos os detalhes de como amar,
vivenciar com filhos de outro relacionamento, e isso é E hoje, nossas famílias, a gente não pode negar, até dentro da igreja, elas são mosaico, não tem, são famílias mosaico, né? Relacionamentos que se fragmentam, as pessoas chegam na igreja já de segundo casamento, ou com filhos, e essas crianças, elas precisam ser amadas, elas estão dentro de uma jornada que elas não pediram, e elas precisam realmente ser amadas. Pelos pais biológicos, pelos pais, não devem ser abandonados pelos pais quando há uma separação, e pelos novos cônjuges. Eu acredito que isso é a vida real, é a vida humana com que a gente... Tudo bem, não é a perfeita, não é a melhor, mas a gente precisa aprender a vivenciar isso. E eu tenho esse projeto, tem outros também já andando sobre a mulher, né? Porque como eu desenvolvo várias facetas, é a pastora, é a escritora agora, é a médica, é a mãe, é a dona de casa, é a mulher que tem que andar arrumada. Então, assim, eu quero escrever um livro sobre isso, sobre os nossos palcos, sobre os palcos da vida da mulher, que vai ser provavelmente o tema do livro, assim, coisa mexida com isso. E eu estou desenvolvendo, porque, assim, realmente sobre nós tem uma cobrança muito grande de que a gente precisa desempenhar esses papéis de uma forma muito excelente, né? A própria sociedade cobra isso da gente. E eu tenho esse desejo, já tenho inclusive os tópicos do livro, já tudo pronto, já comecei a mexer, mas como a gente precisa passar um ano para, quer dizer, coisa para o ano que vem, porque agora a gente tem a vibe do arte de se reinventar, né? Então, mas eu acredito que sim. Ah, que bom, essa notícia é ótima, porque fica aí também a dica, né, doutora, com base no que você falou, e agora quantas histórias você já pode compartilhar, porque não são simplesmente histórias, são testemunhos, né, que você tem agora vivência para falar de vários assuntos. Então, eu acredito que também fica a dica, porque algumas pessoas escreveram aqui falando, né, que estão enfrentando problemas nessa área emocional. E eu acredito que com o seu exemplo, você é mais um exemplo de uma pessoa que conseguiu superar e está podendo ajudar outras pessoas, né? E é interessante isso, Ana, porque a teoria ela pode capacitar até certo ponto. É assim, óbvio que eu sou médica, eu estudei, mas foi o estágio na prática que me ensinou foi quando eu coloquei a mão na massa que me deu experiência. Quando você experimenta, é diferente. Da mesma forma, eu tenho formação em teologia, eu estudei teologia há muitos anos, assim, estudei até nos Estados Unidos, quando eu morei lá. Mas, assim, o embasamento teológico, o embasamento bíblico dá suporte, mas não é tudo. Quando você vai vivenciar a situação, ela é diferente. E, realmente, quando você experimenta, né, que foi uma das coisas que o meu pastor, ele colocou lá no endosso do livro, ele falou assim, que é muito bom quando um livro, ele o que tem o conteúdo do livro é a personagem, a própria pessoa, o enredo, a vida dela, né? A experiência que ela vivenciou, não é algo teórico, é algo que ela pode, ela fala com autoridade. Foi interessante essa colocação que ele fez no livro, na capa do livro, que foi o pastor Costa Neto, que realmente é uma verdade, né? E é essa a minha expectativa, de que eu possa sempre colocar a vida humana, quem nós somos, as nossas dores, as nossas experiências, os nossos fracassos, porque nós não somos feitos só de sucesso. E aí eu acho que isso traz empatia, porque o outro também está vivenciando situações assim. É verdade, é verdade. Doutora, esse livro é muito interessante. Eu queria aqui pedir para você contar para o pessoal onde que eles podem acessar para ter, para conseguir esse livro, porque o pessoal mostrou interesse aqui, né, por conta de um tema, é um tema muito atual, né? Muitas pessoas, como a gente falou aqui, tiveram que se reinventar esse ano, e não é só pandemia, é vida sentimental, são vários assuntos, né, profissionalmente também. Então, conta aí pra gente onde que elas podem ter acesso a esse livro. Só um parênteses, inclusive, tem um capítulo no livro que fala sobre a morte. Interessante que quando eu comecei a escrever, eu nem imaginava essa história toda da pandemia. Realmente é muito atual. Eu faço uma abordagem da morte, do luto, e é interessante assim, para as pessoas que passaram, que perderam entes queridos, a abordagem que eu fiz no livro. O livro está disponível em
em meios digital, né? Em e-book, na própria MK, em todas as plataformas que ela operacionaliza. E ele também está disponível de forma física no site da Editora Vida, www.editoravida.com.br. Se você que está assistindo é de Natal, Fortaleza, Brasília ou Recife, ele também está disponível nas livrarias da CC Videira, que é a minha igreja, que tem em todos esses locais, em todas essas cidades. E também nos livreiros, nas livrarias da cidade, pode procurar, que ele já foi veiculado para várias cidades do Brasil, e você pode encontrar nas livrarias da cidade. Livrarias evangélicas ou não, existem, o livro está sendo disponibilizado. Show! Muito bom, doutora. Eu quero te agradecer. Muito obrigada mesmo, porque você aceitou conversar com a gente sobre esse livro, sobre temas super importantes. Obrigada porque você compartilhou também um pouco do seu testemunho. Eu tenho certeza que essa live abençoou muitas vidas e vai continuar abençoando, porque ela vai ficar salva aqui no Instagram do Plano News, também vai para o Facebook e para o YouTube do Plano News. Muito obrigada, viu, doutora? Tá certo. E eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, né, que sempre existe uma possibilidade de se reinventar, que nós já somos fortes, então nós precisamos, nós somos criados para isso. Qualquer coisa que você esteja passando, busca ajuda em Deus, né? Tome a decisão de mudar, a decisão de perdoar, a decisão de sair desse seu contexto, porque eu tenho certeza que a sua história não termina nisso aí, tem muita coisa pela frente e você pode ser uma pessoa melhor. Então, eu queria bater uma foto com você para poder colocar lá no meu story, tá certo? De que... Pode sim. Pode ser? Vamos bater aqui? Claro. Aê! Aê! Muito obrigada, tá? Também pelo convite. E se alguém quiser falar comigo no direct, pode falar que eu respondo. Se quiser fazer alguma pergunta, se quiser compartilhar alguma experiência, eu sempre estou respondendo as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Conta aí pro pessoal como é que eles te acham no Instagram. Qual é o seu endereço aqui? Deixa eu digitar aqui, né? Então, para poder... Pode digitar, se quiser. Aí a gente lê pro pessoal ficar sabendo. Colocar o arroba antes e o nome da doutora, com certeza. Jaqueline TMG. Pronto. Jaqueline é o Jaque, né? Com C e depois T. Jaqueline TMG. TMG porque é a sigla do Taumaturgo. A minha família toda usa TMG como uma abreviação da nossa família. Tá certo, tá ótimo, doutora. Muito obrigada, de verdade. Essa live foi super produtiva, foi um assunto muito atual. Eu tenho certeza que o pessoal foi abençoado nessa noite. Muito obrigada e até a próxima. Tá bom. Beijo, bye bye. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.